Olá, chegamos então aqui ao quesito de render e nessa aula de render, que é um dos processos da engenharia de imagem, nós vamos ver a formação de objetos ou até mesmo pegar objetos prontos, recortá-los e assim a gente vai poder valorizar os detalhes desse objeto aplicando novas texturas, cores ou criando esse objeto com texturas e mexendo em suas cores, né? Isso dá uma aparência bem plástica, né? Fazendo parecer até um efeito em 3D, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de criar esse tipo de objeto, esse processo de render, porque a gente tem que tomar cuidado para que ele realmente fique real, né? Para que ele não fique falso. É bom ter um senso da realidade bem legal. Nesse caso, nós vamos criar essa bancada que vocês estão vendo aqui. E para isso eu utilizei apenas uma textura, que é essa textura aqui. Ok? Peguei a textura, né? E coloquei ela maior. Depois, com a ferramenta Transform, eu coloquei aqui uma mesma sequência, ok? Ó, pode ver todos os fios ligados. E o fundo aqui eu diminuí com a ferramenta Transform, deixando em perspectiva, ok? Dessa forma aqui, ó. Como fosse fazer isso, né? É claro que agora já está recortado e aqui não está mais sobrando, mas foi dessa maneira que eu criei. Bom, depois que eu fiz essa perspectiva para aparecer a bancada, aí eu comecei a aplicar as sombras em cima para que realmente pareça real. Então aqui eu apliquei a primeira curva, né? Criei um Adjustment Layer Curves e baixei aqui um pouquinho a curva, né? E apliquei apenas em cima dessa parte de baixo. Então já deu uma diferença a mais, ó. Separou, né? Então a, as faces, né, da bancada. Aqui no Shape eu criei também e ele cria apenas uma linha branca bem fininha que dá apenas como fosse um, um filete de luz bem fininho que dá um efeito bem legal também. Depois disso, criei outra sombra em degradê de baixo para cima com curves também, ó, a mesma curva, só que na máscara com gradiente, ou então de baixo para cima, né, escureceu um pouco mais embaixo e foi dando um degradê para cima. E no final de tudo, criei um black white, né, e joguei em soft light e deu o efeito final aqui que eu queria. Então, dessa maneira, nós podemos pegar uma textura e criar um objeto, ou até mesmo pegar um objeto e aplicar uma nova textura, como por exemplo, geralmente se trabalha isso aí em formas como paredes, pisos, eletrodomésticos, móveis e assim por diante. Então é tudo uma questão de necessidade, do momento certo de usar esses recursos, porque nem todos os momentos nós vamos estar utilizando esses recursos, mas em muitos momentos vai ser necessário e vai ser muito útil usar esse tipo de recurso. Alguns manipuladores usam em quase todos os seus trabalhos. Eu não gosto de usar em todos os trabalhos, mas em alguns eu vejo a necessidade. Beleza? Então aí vai da forma de trabalhar de cada um também. Então é isso. A parte de render, a introdução ao render seria isso. E espero que qualquer dúvida que tenha ficado, vocês possam estar tirando as dúvidas no fórum, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.